Não é segredo para ninguém que o mel é produzido pelas abelhas. Mas você já parou para se perguntar de que é feito o mel? Será que é saliva das abelhas? Será que é o xixi delas? Será que é o vômito? Até arrepiei. Ou mesmo o cocô delas? Neste vídeo vais saber de forma detalhada como é que decorre esse processo de fabrico do mel pelas abelhas, né? Afinal, elas é que fazem abelhas. E vais saber também por que as abelhas fazem o mel. Meu nome é Naisa Kumbi e neste canal falo sobre saúde através da alimentação. E hoje vamos invadir o mundo das abelhas. Afinal, o mel nos alimenta, o mel cura algumas doenças, o mel também pode nos livrar de algumas constipações, tosses, pode curar algumas feridinhas. Então, o mel é ingerido pela boca e pode nos safar de várias situações. Então hoje vamos mergulhar neste mundo das abelhinhas para saber afinal como é que elas fazem aquele mel. Porque todos nós sabemos de que, aliás, todos nós sabemos que o mel vem das abelhas, mas como? Como? Esse como que vamos responder neste vídeo. Antes de saber como é que as abelhas produzem o mel, vamos entender um pouquinho sobre o tipo das abelhas. Afinal, há algumas que produzem e há algumas que não produzem o mel. Então, para que seja mais simples de entender o resto do vídeo, vou explicar aqui detalhadamente 3 tipos de abelhas para que saibas qual é a função de cada uma delas. Afinal, elas trabalham como uma equipa. A divisão de trabalho no mundo das abelhas também, isso não acontece só conosco. As abelhas também são uns insetos sociais que têm uma vida social, que comunicam-se, que dividem as tarefas e fazem o seu trabalho com lindeza. É por isso que temos ali esse produto tão doce como o mel. Então vamos entender este mundo delas. Primeiro vamos falar sobre a abelha rainha. Quem nunca ouviu, até isso funciona como um clichê, funciona como um nome fofo. Tu és a minha abelha rainha, não é? Então vamos entender o que é essa verdadeira abelha rainha, como é que ela vive, qual é a função dela. A abelha rainha é nada mais nada menos que a única abelha fértil da colmeia, a única abelha fértil da colmeia. Então é a mãe das outras abelhas. Essa abelha não faz nada para além de fazer filhos. Aliás, para além de fazer abelhinhas, né? Então, a função dela é única e exclusivamente fazer, reproduzir, não é? É a reprodução. Então, ela fica ali sob o cuidado das outras abelhas que vão fazendo outras coisas, enquanto ela ocupa-se simplesmente em fazer filhinhos. Quem dera que os seres humanos fossem assim também, né? Que as mulheres só tivessem essa função. Mas será que seria bom? Comenta aí como é que seria se o mundo fosse assim. Então, depois da abelha rainha, temos os zangões. Então, os zangões são o masculino da abelha rainha, não é? A função deles também é a reprodução. Então, eles também ocupam-se única e exclusivamente em reproduzir, em gerar outras abelhinhas, não é? Então já temos o papá e a mamã. Está-se a completar a família. Temos a abelha rainha e temos o zangão. E depois de termos o papá e a mamã, que são a abelha rainha e o zangão, temos as abelhas operárias. Essas abelhas são inférteis e são muitas. São os filhos, então, dessa abelha rainha e do zangão. Então, essas abelhas operárias, tal como o nome já sugere, têm a função de produzir o mel. Tá vendo? Elas têm a função de produzir o mel, então a função delas é ir lá recolher o pólen, recolher o néctar das flores, passearem aqui e acolá à procura dos alimentos para darem papá e mamã. Não é lindo? Coloca aí nos comentários o que achas sobre essa família das abelhas, essa divisão delas linda de trabalho. Eu acho lindo, né? Cada um ali na família já sabe qual será a função dele, né? E
Existe um processo para saber qual será ou quem será a abelha rainha e quais serão os zangões. Isso acontece depois de uma luta entre eles, e quem vence fica a abelha rainha, quem vence fica zangão. Então os outros vão perdendo algumas capacidades reprodutoras e não lhes resta mais nada para além de serem operários, né? De trazerem a comida, de cuidarem do rei e da rainha, não é? Então, já explicamos essa parte das abelhas, de cada função delas. Agora vamos explicar como efetivamente ocorre o processo da produção do saboroso mel. O processo da produção do mel começa com uma dança. Sim, uma dança. Então, uma só abelha operária sai em busca de mel, sai em busca de néctar das flores, que é a partir delas onde se produz o mel. Então aquela abelha sai, vai procurar, caso encontre um sítio onde é abundante o néctar, ela volta e vem comunicar às outras abelhas que ficaram lá. E a forma de comunicar isso é dançando. Sim, as abelhas se comunicam dançando. Então ela chega lá, dança, mexendo a barriguinha. Vamos supor que isto aqui é uma abelhinha. Então ela chega ali e diz: vocês, encontrei néctar lá, encontrei muitas flores lá, vamos lá. Então, dependendo de quão abundante é, dependendo da quantidade, da direção onde as flores existem, onde o néctar está, a abelha vai dançar. Se calhar, se for do lado esquerdo, vai dançar mais para a esquerda, ou se for do lado direito, vai dançar mais para a direita. E se o mel ou o néctar das flores for muito abundante, ela também vai dançar muito. Então, as abelhas lá vão entender qual é a direção, onde podem, o que podem tomar, qual é a abundância do mel e qual é a quantidade e qualidade. Isso através da dança. Imagina se nós seres humanos nos comunicássemos assim também. Acho que eu seria muda, né? Não me perguntem porquê. Continuando. Se já está a gostar deste conteúdo e é novo aqui no canal, seja bem-vindo, inscreva-se e deixa o seu like e comenta aí dizendo que chegou. Assim eu vou lhe receber com boas-vindas. E as regras aqui da casa são essas: entrou, inscreveu-se, mandou ali um comentário para ser recebido. As abelhas utilizam o néctar para fazer o mel. O néctar das flores é uma parte no meio das flores, é uma parte meio doce que as abelhas vão puxar através de um pico, de uma parte que parece uma trompa. Então, elas puxam aquele néctar das flores e armazenam numa espécie de saco que elas têm. As abelhas têm uma espécie de 12 estômagos, um que armazena os seus alimentos variados, né? E outro que armazena o néctar, que pode ser também chamado de estômago de mel. Então a abelha vai armazenar aquilo num saco especial e vai continuar o voo dela. Se ao longo do voo ela precisar de mais energia, vai poder sugar daquele próprio néctar que ela, a abelha, armazenou naquele saco. Deixa eu guardar aqui a minha abelhinha, não é? Então ela vai arrumar o néctar recolhido na pasta especial que ela tem e volta para poder depositar na colmeia. Então, quando as abelhas depositam esse néctar nas colmeias, elas vão usando algumas enzimas salivares para poderem transformar aquele néctar em mel. Isso decorre durante muito tempo, porque depois de conservarem aquele néctar, elas vão serrar as colmeias usando uma espécie de cera que elas mesmas reproduzem. Então, ao longo do tempo, aquilo vai se transformando em mel. É por isso que o processo assim, que é da produção de mel pode levar quase um ano, não é? Pode levar quase um ano, porque elas levam muito tempo ainda nesse processo de coleta, armazenamento e transformação em mel. É por isso que não é todo momento
que se pode abrir uma colmeia para poder ter mel. Mas então, por que as abelhas produzem o mel afinal? Não, as abelhas não produzem o mel para nós. As abelhas não produzem o mel para os humanos. Nós estamos a roubar para eles, não é? Então, as abelhas produzem o mel para alimentarem as larvas, que são os filhotes delas, não é? Então, como aquele néctar puro que elas vão recolher lá não pode ser facilmente digerível pelas larvas, as abelhas passam por aquele todo o processo de levar o mel, coletar, juntar com as enzimas delas para poder amolecer aquilo para que facilmente seja ingerido pelas larvas. Então, o mel é o alimento dos filhotes das abelhas e delas mesmas, não é? Então, é por isso que quem já alguma vez assistiu à coleta do mel ou já recebeu um favo de mel, já viu, pegou, pode ter prestado atenção e ver que ali dentro é possível encontrar larvas, é possível encontrar umas abelhinhas. Comenta aí se alguma vez já tiveste um favo de mel e já deparaste com essa situação. Isso acontece porque o mel é alimento. A intenção primordial das abelhas ao fazer o mel é alimentarem os seus filhotes. Então, de que as abelhas se alimentam? As abelhas alimentam-se através do próprio mel, do néctar das flores. Então, aquilo que nós vamos encontrar nas colmeias é como se fosse o resto, né, daquilo que elas vão colhendo. E geralmente elas, quando é momento de verão, é quando reproduzem mais, porque a intenção é armazenar mais mel para que em tempos de escassez elas possam encontrar alimento, também possam encontrar alimento dos seus filhotes. Então, geralmente, quando as abelhas recolhem o néctar e o pólen, isso chega lá na colmeia com um pouco de excesso de água. Então, para que o néctar e o pólen que elas vão recolhendo se transformem em mel, elas precisam retirar a água que existe lá. Então, para fazer esse processo, elas vão batendo as asas. Olha, eu amo fazer da abelhinha. Vão batendo as asas para criar uma corrente de ar ali dentro, para que seja mais rápida a evaporação daquela água. Vamos lá concordar, as abelhas parecem que têm muito trabalho quando produzem mel, não é? Então elas vão selar aquilo. E respondendo à questão do vídeo, o mel não é saliva das abelhas, o mel não é xixi de abelhas, o mel não é vômito de abelhas, o mel não é cocô de abelhas. Então, o mel é resultado do néctar que elas vão recolher, vão armazenar e vão ali processando para alimentar os filhotinhos deles, coitadinhos. Acho que alguém aí pensava, comenta aí, de que pensavas que era feito o mel antes de ver esse vídeo. Pensaste que fosse cocô da abelha, xixi da abelha, vômito, o quê? Qual era o seu pensamento sobre o mel antes de ver esse vídeo? E diga-me aí se aprendeu alguma coisa. Nesse vídeo falamos sobre as abelhas operárias, falamos sobre a abelha rainha, que é aquela que reproduz, falamos sobre os avós, falamos também sobre o processamento do mel, sobre por que as abelhas fazem o mel, porque é o alimento delas, e também respondemos a principal questão desse vídeo, que era desmistificar esse conceito de que o mel poderia ser saliva, cocô, xixi de abelhas. Então, se gostou desse vídeo, deixa um like, se inscreva e vemo-nos neste vídeo que está a passar aqui na tela. Até lá!